Salve, salve, gente do esporte! Estamos chegando com mais um Memória do Esporte, hoje voltando ao nosso Florestal, o estádio do Clube Esportivo Lajadense, que está em vésperas de despedida do futebol. Mas nós estamos trazendo hoje uma pessoa muito importante na área esportiva do Vale do Taquari, o Luiz Roque Schwertner, de Estrela. Foi presidente, foi jogador, o pai foi presidente, foi jogador, foi técnico, sou Aloysio Schwertner, de saudosa memória. Hoje o nome do estádio em Estrela é Aloysio Valentim Schwertner. Roque, muito obrigado por ter vindo e ter escolhido aqui o Florestal, onde tu jogou muitas vezes contra o Lajadense, né? Obrigado mesmo, Roque, viu? Boa tarde, te tirei do teu trabalho, mas... Não, mas é com satisfação e agradeço a oportunidade que o Adalto está nos dando aqui, no sentido de conversar um pouco sobre o futebol, sobre o esporte hoje e no passado. E realmente o ambiente que nós estamos hoje, que está prestes, né, a desaparecer da vida esportiva do Alto Taquari, eu acho que é um momento importante onde nós podemos conversar aqui nessa tranquilidade. Mas um momento bom também, porque vem uma nova praça de esporte, uma coisa moderna, né, com treino, com todo o complexo esportivo para treinamento de categorias de base, coisas. Aí vale a pena, né, aposentar o velho Florestal. Exatamente, nós estamos aqui nessa despedida, mas ao mesmo tempo também homenageando a nova chegada. Eu acho que isso aí para o Alto Taquari, para Lajeado especialmente, mas para o Alto Taquari é um fato promissor. Eu acho que esse pensamento que a direção atual e evidentemente futuras direções lajadenses têm em relação ao esporte, principalmente o futebol, é fundamental para o desenvolvimento da região. 100 anos do Lajadense, 80 anos do Estrela Futebol Clube, agora no mês de novembro. Lajadense é 20 anos mais velho do que o Estrela Futebol Clube. Vamos falar do Estrela Futebol Clube, Roque, a respeito desses 80 anos. Tem uma festa lá, está envolvido também com a comissão organizadora, ex-atletas, ex-dirigentes e simpatizantes em geral do Estrela. A gente sabe que o Estrela hoje está lidando com categorias de base. Então não tem o futebol profissional, o semiprofissional que sempre existiu. Mas é um nascimento, é um surgimento e está sendo mantido. Claro, nós, ex-atletas, o Adalto aqui junto conosco também, estamos comemorando os 80 anos do Estrela Futebol Clube. Foi fundado em 17 ou 16, de acordo com a ata, né? A ata é do dia 16? 16 de novembro de 1931. Nos distintivos que nos documentos também, nos documentos, né? nos ofícios, enfim, timbrado, é 17. Realmente é uma discussão aí, mas o que vale sempre é a ata, né? Não é muita diferença também, 24 horas, né? Tem os nossos amigos brincalhões que dizem que eles começaram a reunião dia 16 e terminaram na madrugada. Passou a meia-noite 17. Certamente tomando um chopinho. Uma cerveja da Polar. Né? Então esse momento, acho que para todos os ex-atletas que passaram pelo Estrela Futebol Clube, que não foram poucos, né? Desde aquela época dos anos 40, 50, e principalmente na divisão especial, onde o Estrela teve durante 4 anos. Então são esses 80 anos que querem marcar justamente esses pontos, vamos dizer, pontos importantes na vida dos 80 anos do Estrela. Eu sempre digo assim, o Estrela teve no meu entendimento, evidentemente, 3 momentos importantes. Um foi nos anos 50, que foi campeão do Alto Taquari, bicampeão do Alto Taquari, vice-campeão da Zona Leste, vice-campeão da 11ª Zona de futebol, aquela época era dividida em zona. Depois, nos anos 60, que tu já jogaste, né, foi aqui em Lajeado, no Campo São José, aquele fatídico 16 ou 15 de novembro de 61. Terminado em pênalti. Em pênalti, né? Só um que batia, né? Nosso querido gaiteiro hoje, que Deus o tenha, mas perdemos o campeonato da 2ª divisão de profissionais. E o terceiro momento que eu considero importantíssimo na trajetória do Estrela Futebol Clube é justamente no ano 76, quando foi guindado a 1ª divisão do futebol, ou a elite do futebol gaúcho, né? 76, 77, 78, 79. Então esses 3 momentos são marcantes. E muitos então passaram por esse clube grandioso,
e realmente deixaram muitas lembranças, por isso a nossa comemoração. A gente já fez essa festa lá, o Roque participou também, que se repete pelo terceiro ano agora, é o terceiro Exatamente. ano, a terceira festa, e com mais motivação ainda por causa dos 80 anos, que é marcante, né? 80 anos não é um número, né, redondo, é um redondo, exatamente, que chama a atenção, né? Não é 79, não é 81, é 80, que é o número que chama. Realmente, essa comissão organizadora, com vários ex-atletas junto conosco aí, estamos elaborando uma programação e começamos já a expedir convites, né, a todos aqueles que participaram, e realmente são, olha, se viessem todos... É uma infinidade de pessoas. Eu acho que não caberia num galpão, num ginásio esportivo, uma quantidade. É verdade, é muita gente que passou pelo Estrela Futebol Clube, alguns se radicaram em Estrela, têm as suas famílias, moram ali em Estrela. Exatamente. Uma coisa, cidades que foram bem recebidos também, como aliás o Vale do Taquari todo sabe receber os seus visitantes e pessoas que vêm para levar o nosso progresso adiante também aqui na nossa região. Roque, nós vamos fazer um intervalo e em seguida nós voltamos para falar das 3 etapas, os 3 momentos principais do Estrela Futebol Clube. É com alegria que eu conto. Em seguida, aqui no nosso Memória do Esporte. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br ou venha nos visitar na Rua Oswaldo Cruz 46, bairro Americano, em Lajeado. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você. Estamos retornando com o segundo bloco, o bloco final do nosso Memória do Esporte de hoje, com o Luiz Roque Schwerter. Eu já falei, foi atleta, foi diretor, hoje continua ligado sempre. Roque, a tua ligação vem nos anos 50, tu chegou a assistir alguma coisa daquela equipe? O meu pai foi o treinador daquela equipe. Famosa equipe que está que tem aquele livreto, né? Aquele livreto especial, isso, campeão da Zona Leste. Aí depois vamos mostrar. Mas só para quem não sabe, disputava com Bento Gonçalves, Lajeado, Santa Cruz, Caxias do Sul, 2 times, né? 2 times, Flamengo, Juventude, o Flamengo de Caxias, o Bento Gonçalves, o Mussum, o Forte Livre de Mussum. Era difícil, foi a segunda divisão. Realmente isso era além de difícil, era difícil o acesso a essas localidades. Tem histórias mil. De chão batido, não tinha nenhuma rodovia de asfalto. Jogador empurrando o ônibus para chegar em Bento Gonçalves. Quer dizer, tem história oral muito vasta e bonita. Às vezes dormir uma noite numa determinada cidade antes de Carazinho, digamos. Você Carazinho naquela época era uma maratona. Então o pessoal dormia numa cidade antes de Carazinho para chegar lá no outro dia e jogar futebol. Já imagina a situação que esses jogadores estavam para praticar o esporte. Esse time marcou história, né? Eu era menino também, tu é um pouco mais jovem do que eu ainda. Eu era meninão, né? Sim. Eu era gandula lá no Estrela, que tempo chamavam de marrecão. Eu me lembro desse time, das pessoas, do jogo eu não me lembro. Só das pessoas, dos jogadores eu me lembro. O Amauri, Lamão e Nelsinho, Iaié, Tito e Laurinha. Não, Ataíde, Tito e Laurinha, Iaié. Talo e Iaié. Talo e Iaié.
Prego, Mirim e Polaco. O Talo que faleceu agora há pouco tempo, há poucos dias. O nosso Talinho. Boa lembrança. Nosso ponteiro direito veloz, uma barbaridade também. Antônio Carlos Porto. Antônio Carlos Porto, uma figura marcante. Marcante no esporte na imprensa do Rio Grande do Sul brasileiro. Né? Eu me lembro do Nelsinho, eu me lembro que era o xodó do torcedor, né? Um zagueiro que não fazia falta. Chamado Pé de Ouro, e no decorrer daqueles 10 anos, ele ganhou o famoso Belfort Duarte, né? Que hoje a gente tem a documentação, inclusive dele aí, no sentido de nunca ter sido expulso de um jogo de futebol, como zagueiro. Né? É muito difícil. Naquele tempo existia uma rivalidade muito grande, Estrela e Lajeado. Mas nós tivemos jogadores que jogaram nas duas equipes. Sim, né? Há muitos jogadores, né? O Iê, por exemplo, o meia-direita, muito bom. O Iê jogou muitos anos aqui no Lajadense. Né? O próprio Lói jogou até. O Mirinho. O Mirinho. Os jogadores que jogaram no Estrela e no Lajadense. Né? Já isso na época de 30, 40 também existia. Um tal de Duca. O Duca. O Duca jogou no Lajadense e depois jogou no Estrela. Quer dizer, então tem essa intercâmbio de atletas, não todos, evidentemente, mas uma grande maioria participava dos dois momentos futebolísticos. A briga ficava mais entre os torcedores do que dentro do campo, né? Exatamente. A época principal do Estrela, os anos 70, né? O fim dos anos 70 e início dos anos 80. 76, que foi a primeira virada que o Estrela deu para atingir a elite do futebol gaúcho. Então, realmente, ele ficou em 76, 77, 78, 79, nessa posição. Inclusive, se fala sempre, o pessoal prestigiava, as empresas prestigiavam, a própria administração municipal projetou, realmente, como está projetando hoje a cidade de Lajeado, o Clube Esportivo Lajadense, né? Projeta em termos nacionais e até internacionais. Isso tem que ser um conjunto de pessoas, de entidades, pensando e fazendo as coisas, né, Rob? Pensando no futebol nesse sentido, de divulgação de uma comunidade. Eu acho que isso despertando para isso aí, realmente a coisa muda de foco e grandes vantagens podem trazer para uma comunidade. Tu jogou quantos anos, Rock? Eu joguei de 61 até 67. Ponta esquerda? Ponta esquerda, veloz ponta esquerda. Veloz ponta esquerda, grande, Rock. O que tu gostaria de dizer, um momento do Estrela Futebol Clube, para nós encerrar? Olha, o Estrela Futebol Clube, inclusive, deixou e tem deixado uma marca muito forte. O que eu tenho visto às vezes de atletas, de pessoas que falam fora do futebol, né? A amizade, a relação com o pessoal da cidade, muito grande, é uma história, é uma micro-história dentro da história do município de Estrela, que deve ser preservada, com documentos e tudo mais. E tu faz parte da história, eu quero te parabenizar, porque você é a única pessoa que eu conheço que tem documentos do Estrela Futebol Clube. Obrigado por ter vindo, viu, Rock? Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição. E aproveitar e dizer, ex-atleta de Estrela, vamos às festas, dia 26, né, Dan? Dia 26 de novembro, em Estrela, a programação vai ser expedida. No CTG Estrela do Rio Grande, no Estádio Municipal. Exatamente. Você que está aí, muito obrigado pela sua audiência. O Rock Luiz Schwertner, a partir de hoje, fica na nossa memória do esporte. Obrigado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. A BCN Segurança. Serviços de portaria, zeladoria. Apoio em eventos, feiras e exposições. A BCN Segurança. Avenida Senador Alberto Pasqualini, 4047. Bairro Universitário. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem.